Boa tarde, Ivan. Muito bem-vindo aqui no nosso Jornal da Oeste. Eu queria aproveitar e fazer até um paralelo. Eu me lembro aqui que na terça-feira nós falamos em relação à Índia, né, que a Índia, que faz parte dos BRICS, foi lá e conseguiu negociar, que até a própria China conseguiu um acordo por fora com o Trump. E aí a gente também noticiou aqui no comecinho do programa os senadores, né, 8, desculpa a palavra aqui, mas são 8 fanfarrões, ao meu ver, que estão tentando fingir que tem algum canal ali. E aí ontem a gente teve a declaração do Alckmin dizendo aí aos senadores que vão na comitiva ou comitê, eu não sei, porque parece mais um comitê, o comício. Mas o Alckmin disse que ele iria, que ele tentou falar com o Tesouro Americano e não conseguiu. Então, o que você está dizendo realmente é a constatação da maior crise que nós já tivemos, não somente na diplomacia em si, mas na representatividade dos brasileiros. Porque o brasileiro não quer se afastar de um amigo tão antigo quanto é os Estados Unidos, né? Isso aí, só a única que acha ao contrário é a Bia Lula também, que a gente mostrou no jornal. Eu queria aproveitar e te perguntar se essas declarações, tanto do Alckmin, aí de dizer, olha, a gente tentou falar com o Departamento do Tesouro e falaram que está lá na mesa do Trump, ou do Lula agora à tarde, falando lá do truco, do sei lá do que mais, o quantos também interfere aí fora na narrativa, né, de que o Brasil está ficando num caminho muito esquisito, e também o quanto pode apertar para a própria União Europeia, que a gente vem trazendo e está esperando, inclusive, a União Europeia também retalhar o Brasil. Olá, doutora Fabi. É sempre uma alegria aqui compartilhar a tela com você. E sim, isso pode reverberar fora. E as declarações do Alckmin dizendo que não conseguiu um contato com a Secretaria de Tesouro, aparentemente o Haddad andou falando isso também, beira um pouco do cinismo, né? No caso do Haddad, a resposta que ele obteve foi que a palavra final é do presidente americano Donald Trump. Nas primeiras horas, depois da primeira publicação, né, perdão, da publicação da primeira carta, até fazia um sentido essa comunicação que a gente está ouvindo agora. Mas a carta foi publicada no começo do mês, 9 de julho. Nós estamos hoje no dia 24 de julho, não ficou claro ainda quais são os termos da carta do presidente americano Donald Trump. Depois de um dia, dois, isso já não é mais uma questão de não interpretou bem a carta, ou não entendeu a carta, ou vamos abrir a negociação. Já começa a ser um pouco de cinismo por parte dessas pessoas, inclusive ao vice-presidente e também ao ministro Haddad, porque o Trump foi explícito ali na carta. Aí vem o Lula dizer que quer manter a conversa no âmbito comercial, quando o Donald Trump já especificou isso. Eu, inclusive, já falei no início aqui da minha participação referente à questão da União Europeia. A gente sabe que os mecanismos da União Europeia para aplicar uma sanção direta ao Brasil é muito mais complicado. Agora, circula-se aí nos corredores da OTAN que existe uma possibilidade de que países membros da OTAN façam algum tipo de sanção direta ao Brasil, como, por exemplo, interromper a compra do avião C-390 de fabricação da Embraer. Esta poderia ser uma medida. Como eu disse, isso ainda não é uma informação oficial, mas eu tenho fontes próximas a algumas pessoas da OTAN que indicam que essa opção pode eventualmente estar na mesa. Sem falar também da possibilidade do bloqueio das conversas, das negociações entre a União Europeia e o Mercosul. E a gente não está falando aqui somente da questão envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, mas sim da questão do Brasil continuar comprando óleo da Rússia. Sobre a questão envolvendo o presidente Bolsonaro, o que eu posso dizer é que aquela foto dele com a tornozeleira dentro do parlamento brasileiro repercutiu muito aqui na União Europeia, na Europa. Eu moro no Reino Unido, estou fora da União Europeia, mas na Europa como um todo, justamente essas imagens que a direção aqui está passando gentilmente para a gente na tela, essas imagens, a foto, isso repercutiu demais fora do Brasil, doutora Fabi, e continua repercutindo. Hoje também tivemos a notícia aí da decisão do ministro Alexandre de Moraes de não prender o presidente Bolsonaro, e eles acionam sempre, eles usam essa imagem. Então, todas essas declarações, passados todos esses dias, né, por parte aí do Geraldo Alckmin, Haddad, Lula, enfim, o mundo começa a olhar atônito. Peraí, tá todo mundo correndo para tentar uma negociação que seja boa
com o governo americano, como que o Brasil ainda não deu início a essas conversas, né? Tá certo que o Japão conseguiu um acordo, o próprio Trump definiu como um dos melhores. Eu não pretendo que o governo brasileiro tenha a eficiência do governo japonês, obviamente, mas seria um mínimo já ter se sentado sobre aquela carta e começado a negociar os pontos da carta e não somente a questão do comércio. Serrão, nós estamos aqui com o Ivan Kleber. Sua pergunta ao nosso correspondente. Ivan, o negócio vai se acirrando. Tivemos aqui no Brasil uma mensagem do presidente Michel Temer, que é alguém ligadíssimo também aos chineses. E está ficando cada vez mais clara que essa guerra do Trump é contra a China e contra os aliados da China. E o Brasil continua todo dia reafirmando o seu posicionamento ao lado dos chineses e também dos russos. Essa questão que você tocou do combustível, o brasileiro está comprando cada vez mais combustível, até para justificar uma farsa que eles estão começando a construir agora, problemas energéticos que justificariam a ligação das termoelétricas. E aí, esse combustível russo também estaria ajudando a ligar as termoelétricas aqui para aumentar a nossa tarifa de energia e para dar dinheiro para a Rússia, ajudando a bancar a guerra contra a Ucrânia. Como é que essa situação está sendo vista aí fora? Realmente corremos risco de ter uma retaliação tarifária aumentada em função dessa ligação Brasil-Rússia, além da China? Olá, Serrão. Com certeza o risco é alto. Nós já temos declarações do senador americano Lindsey Graham, que é o senador mais engajado nessa questão da relação dos Estados Unidos com a Ucrânia. Ele já, por mais de uma vez, ele fez essas declarações em entrevistas, em locais públicos, ou seja, nada escondido, nada de diz que ouviu falar. O Lindsey Graham foi bem direto, inclusive ele acusou o Brasil, né, o governo brasileiro, de ter sangue nas mãos, sangue de vítimas da guerra da Rússia e da Ucrânia. Olha que declaração pesada, Serrão. Quem imaginou que a nossa geração pudesse ver um tom desse sendo utilizado por um senador americano em relação ao Brasil? Mas toda essa aproximação do governo Lula, essa aproximação ideológica com a Rússia, com a China, com o Irã, não vamos esquecer que estão querendo colocar o Alckmin para negociar, depois daquela imagem famosa que também circulou o mundo, né? Recentemente tivemos a declaração, vários jornais da Europa dizendo que o Lula era o único líder de uma democracia na parada militar do Vladimir Putin em maio. Então, além dessas questões envolvendo os Estados Unidos, a União Europeia começa, aspas, a ficar atônita com o posicionamento do Brasil. E foi bom você trazer a União Europeia, Serrão, porque justamente hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela termina uma passagem pela Ásia e ela foi até a China e aparentemente a reunião com Xi Jinping não foi produtiva e a União Europeia, quem diria, começa a se distanciar da China, justamente a principal aliada do Brasil. Só que a União Europeia, aqui a gente não pode ser hipócrita com a nossa audiência. Essa senhora que está aí, que usa bastante laquê no cabelo, por sinal, espero que o laquê dela não seja tarifado, mas enfim, a União Europeia ajudou a fazer o L em 2022. Agora nós temos, como a gente trouxe aqui, né, no Jornal da Oeste, artigos de jornais europeus dizendo que talvez tenha sido um erro, não é? Então isso a gente também não pode omitir da nossa audiência. É importante a informação de que a União Europeia comece a olhar com uma certa preocupação a relação do Brasil com a China, mas eles têm culpa no cartório. Eles ajudaram, não é, a eleger uma pessoa que era notório que faria essa aproximação. Não é nenhuma surpresa. O Lula de 2003 não é tão diferente do Lula atual. Quem olhava diferente eram justamente os países da União Europeia, enfim, a mídia europeia e até boa parte da mídia americana. Continua sendo o mesmo Lula, só que a percepção agora mudou porque está sendo mais escancarado. Então, para responder a sua pergunta de maneira bem objetiva aqui, Serrão, sim, corremos o risco, se não sanções através de tarifas, né, como é o caso dos Estados Unidos, esse tipo de congelamento, de compra de produtos, de aviões, por exemplo, como da Embraer, que eu citei antes. Geisiane, eu devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Já sabe, é de casa. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.